Aí eu entrava em pânico. Porque eu não tinha mais nem a televisão pra me distrair. E, essa sensação, por muito tempo, ficou oculta, né? Eu fui com choro mesmo. E é isso que eu tô dizendo. Isso é uma febre. Peraí, por que eu tô tendo febre todo domingo? Ou por que eu tô tendo febre todo dia? Tem alguma coisa de errado, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que olhar pra mim pra ver o que tá acontecendo. A tristeza é a mesma coisa, então eu tenho que olhar o que tá me deixando triste. E eu demorei bastante tempo pra entender, né? Dei bastante trabalho pras minhas psicólogos que eu trabalhei junto, né, pra me conhecer. Mas a boa notícia chegou um momento em que eu me entendi, que eu consegui entender qual era o meu sentido, o que eu valorizava, o que era importante pra mim, o que eu queria de fato desempenhar de papel. E aí a gente pensa assim, poxa, né, a gente fica triste porque a gente tem muito problema. Só que no meu caso, por exemplo, hoje eu tenho muito mais problema do que eu tinha antes. Só que eu me sinto mais feliz do que antes. Eu não tenho há 10 anos, 8 anos, eu não tenho mais essa sensação de domingo e nenhum outro dia. Nenhum outro dia. Por mais difícil que esteja a situação. Né, Mônica? No nosso campo de atuação, durante a pandemia, a gente ficou sem trabalho. Né? A gente não sabia se a gente ia ter dinheiro para fazer a compra no mercado. E eu não fiquei nenhum dia mal como eu ficava quando eu tinha o salário garantido, quando eu tinha tempo para cuidar de mim, para fazer tudo que eu precisava. Então, o ponto será que a minha tristeza é porque eu tenho alguns problemas para resolver? É porque eu tenho problemas na minha vida ou porque faltam algumas coisas? Nem sempre. Geralmente é falta de sentido, né? Essa falta de sentido é o que hoje é pra mim felicidade. E é isso que tem que se perguntar. Você foi falando da febre, da tristeza, eu vou ter que citar aqui, né? No livro Agilidade Emocional, ela aborda muito essa questão de você não rejeitar a tristeza, de você não rejeitar a raiva, mas compreender, acolher e compreender. E eu acho que isso foi o que mudou pra mim. Quando eu comecei a gostar de problemas, e gostar de problemas faz pouco tempo isso, tá? Antes eu fugia de problemas. Não, agora eu gosto porque o problema me faz buscar livros, me faz pensar em coisas, me faz parar. Agora, quanto mais eu ficava achando que eu só ia ser feliz quando eu tivesse a posição tal, quando eu tivesse X na minha conta, quando eu tivesse no lugar tal, quando eu tivesse com um namorado X, quando eu tivesse feliz viajando, tava sempre muito distante e às vezes as coisas aconteciam. Mas não tinha sentido nenhum, não tinha significado nenhum aquilo pra mim. Então, quando eu mudei isso, e aí é por isso que hoje, quando você me perguntou, eu falei, eu não me sinto infeliz, né? Então, já teve uma fase, eu até conversei com você, depois dos 40, né? Eu acho que a gente começa a ter um outro olhar. Então, algumas coisas, pra mim, mudaram mesmo, né? Antes pensar, putz, isso era infelicidade. Era infelicidade mesmo. Eu era infeliz. Porque eu tava sempre na falta. Tava sempre vivendo na falta. Eu não tava nem no futuro, eu não tava nem no passado. Eu tava sempre com um presente que faltava. Então, eu vivia. Aliás, minto, né? Vamos corrigir. Eu tava sempre no futuro ou pensando no passado. O meu presente era sempre a falta. Então, eu não tô feliz hoje porque faltava isso. Até porque. Eu também não estava bem no ambiente que eu estava, né? Quando eu entrava nessa situação de embate, de conflito com pessoas, era péssimo para mim. Então eu me sentia num ambiente infeliz, o meu trabalho era infeliz, eu não gostava do meu trabalho. Na verdade, eu não tinha significado, eu não sabia o que eu queria. Eu estava literalmente perdida. E o domingo se tornava doloroso mesmo. Agora, não dá pra. Se a gente, às vezes, quem tá ouvindo pode pensar, então essa receita? Não, essa receita é você parar, se questionar, reservar um tempo com você para você se questionar. Por que dessa tristeza? Por que dessa angústia? Por que desse silêncio, né? O que tá te faltando?